Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E nessa temporada nós temos o patrocínio da Nuvi, uma farmácia de manipulação que conta com mais de 1.200 metros quadrados para a produção de soluções oftálmicas estéreis e de altíssima qualidade. São mais de 90 ativos diferentes no portfólio, com a opção de associações e produtos sem conservante. As entregas são ágeis em todo o país, possibilitando um rápido início do tratamento. E a Nuvi traz para a gente o ácido hialurônico reticulado, produzido com técnicas de bioengenharia avançada que permitiram modificar quimicamente o ácido hialurônico, tornando-o assim mais resistente à degradação. Desta forma, o ácido hialurônico reticulado proporciona um ambiente ideal para otimizar os processos naturais de cicatrização, hidratação e lubrificação da superfície ocular. E ainda pode ser utilizado em associações com outras medicações. E nesse episódio nós temos como convidado o advogado Lucas Linsmaier Otsuka, especialista atuante na área de responsabilidade médico-hospitalar e sócio no Andreasa Otsuka e Botelho Advogados Associados. Lucas, é um prazer ter você aqui com a gente para conversar. E começa falando um pouquinho da tua história para mim, da tua formação, como é que você foi acabar nessa área de atuação. Obrigado, Maria Cecília. Obrigado, Viviane. Eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Tirar já os doutores, né, tanto de cá quanto de lá, deixar um pouco mais informal essa conversa. Em primeiro lugar, me apresentando, eu sou o pai do Arthur, um menino que é maravilhoso, incrível, um menino de 6 anos, que é o amor da minha vida. E essa área de atuação, a área de direito médico-hospitalar, de responsabilidade médico-hospitalar, que vamos chamar de processos de erro médico, não fui eu que escolhi ela que acabou me escolhendo. O nosso escritório, ele atende médicos, hospitais e clínicas desde sempre. Então, por volta de 2006, então há cerca de 18 anos atrás, nós começamos a receber alguns processos de alguns clientes e algum advogado, alguma advogada precisava assumir esses casos. E eu sempre gostei de responsabilidade civil, que é uma área ligada dentro do direito civil, e eu sempre gostei muito de processo civil, que é a instrumentalização do direito civil. Então eu tenho uma especialização, tenho uma pós-graduação nisso, que é uma questão mais estratégica dentro do direito. Isso eu fui me afeiçoando, fui estudando. Naquela época não tinha cursos de direito médico, direito à saúde, como nós vemos hoje em dia. Então eu fui aprendendo por conta. E fui gostando, fui adorando e ligando a ciência médica a processos, tendo ótimos resultados, e as coisas foram seguindo. Hoje em dia eu faço parte da Comissão de Direito à Saúde da OAB, já fiz parte de Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos e hoje faço parte também de Comitê de Ética em Pesquisa, Comitê de Bioética também de hospital. Então eu adoro esse meio, são dezenas de processos, de casos que eu atuei, tanto em casos de indenização, que são aqueles casos cíveis, quanto em casos éticos, administrativos, em CRM, CFM, planos de saúde e também em casos criminais, em delegacias e em ações penais também. Então, são casos sempre diferentes, nunca são rotineiros e cada um demanda uma atenção bem diferente, assim. Então, para mim sempre é muito interessante, é muito, muito legal, assim. Para vocês médicos é ruim a gente falar que é legal, né? Mas para mim é muito legal essa área de atuação. É assustador, na verdade, assustador. Gente, né? Lucas, 18 anos, né? Se veja, a gente pode dizer que os tempos mudaram, né? Então, há mais de 18 anos, é um processo que vem de uma data muito maior. Antigamente tinha aquela questão do médico sacerdócio, né? O médico, ele ditava o tratamento, ele não recebia muitos questionamentos, né? Ele não se imaginava que o médico pudesse errar, né? Pensava-se que ele era quase infalível. E aí a gente vem dessa mudança
de que o médico não tem mais esse status, né? O médico, sim, ele é falível e o médico, sim, precisa dividir essa responsabilidade junto com o paciente. E o número de processos médicos, processos de erro médico, a gente que é leigo entende que está aumentando. Você vai poder até esclarecer melhor isso para a gente, né? E aí eu te pergunto se isso vem muito mais de um amadurecimento da população, de assumir a sua responsabilidade, de perceber, ou se isso também tem uma influência norte-americana, né? Onde a gente vê que existe uma tradição de litígios. Então, como é que é a tua opinião nessa questão? Essa é uma questão muito complexa, assim, eu acho que não há uma resposta clara. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós vemos em filmes, em séries, e para quem tem oportunidade, quem já teve oportunidade de ir para lá, a gente costuma ver propagandas, a publicidade ostensiva de advogados e escritórios de advocacia. 0800 processe seu médico. É verdade, eu tinha até me esquecido disso. Então, a gente costuma ver isso porque lá a publicidade publicidade jurídica, publicidade no direito, ela é permitida. Então, é comum que isso possa acontecer e os pacientes eles vão atrás não só contra médicos, mas nessa, vamos chamar de indústria de responsabilidade civil. Então, isso é bastante comum, já aqui no Brasil, não. A regulamentação da publicidade na área do direito, ela é muito fechada. A OAB, ela é muito restrita. Tanto é que vocês podem ver, aqui no Brasil, vocês não veem outdoors, como tem nos Estados Unidos, com esses 0800 processe seu médico. Vocês não veem no Instagram, em redes sociais, publicidade para processar médicos. Claro que hoje em dia você já vê dancinha do TikTok e algumas outras. Algumas coisas você já consegue ver algumas coisas, mas é muito mais restrito. A OAB ela é muito mais fiscalizadora, atuante, muito mais atuante. A gente não pode dar para o nosso escritório de advocacia um nome comercial, não tem que dar o nome dos donos do escritório, dos sócios. Então a gente tem que ser bem a gente é bem regulamentado, bem restrito nesse sentido. Então, a indústria aqui, ela é diferente, né, da indústria jurídica norte-americana. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem que voltar algumas décadas atrás, que é a construção da cidadania brasileira. Então, se a gente voltar na Constituição que nós temos hoje, que é do final da década de 1980, depois nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, que é o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Com o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas no Brasil começaram a ter ciência que elas têm direitos. Têm direito à informação, têm direito contra a publicidade abusiva, têm direito à proteção de diversos direitos que protegem contra abusos de fornecedores, de prestadores de serviço. E fazendo um parênteses aqui, se a gente vai hoje na padaria da esquina, tanto na padaria da esquina quanto se a gente vai numa concessionária de veículos, comprar um carro de dezenas de milhares de reais, a gente, nesses dois estabelecimentos, está lá um Código de Defesa do Consumidor, porque é lei. Essa lei pegou. Então, na década de 1990, quanto na década de 2000, nós tínhamos lá um papel que nós conseguimos consultar e ver o que tinha. E ela pegou porque ela foi fiscalizada, porque os PROCONs da vida, porque as agências regulatórias, o Ministério Público e os advogados, as advogadas, utilizaram essa lei para proteger o cidadão. E, ao mesmo tempo, esses direitos eles foram sendo aplicados para outros tipos de prestadores de serviço, que são os médicos, os hospitais. Só que, o que acontece? O Código de Ética Médica, ele diz que a profissão médica ela não pode ser mercantilizada, ela não é uma profissão comercial.
E a justiça, por outro lado, ela entende de outra forma. Ela entende que a relação médica com o consumidor, com o seu paciente, sim, ela é uma relação que ela se aplica ao Código de Defesa do Consumidor. Então não interessa muito o que diz o CFM, mas sim o que diz a Justiça. Então se aplicam todos aqueles direitos do consumidor para a relação médico-paciente. Então daí você vê toda essa construção, vamos colocar, legal, jurisprudencial, e esse crescimento do entendimento, do empoderamento do cidadão como um senhor dos seus próprios direitos. Isso década de 90, 1990, 2000. Daí a gente vê o quê? Surgimento da internet. Surgimento da internet e daí mais acesso à informação. Com esse maior acesso à informação, o que vem? Vem daí uma geração de profissionais como nós, da nossa faixa etária, que quando vem clientes lá no meu escritório ou pacientes no consultório de vocês, o paciente ele tem determinados sintomas. Antes ele colocava no Google, agora ele deve colocar no ChatGPT, né, determinados sintomas. Então o que ele faz? Ele vem já com esses sintomas e ele vem já questionar. Viviane, Maria Cecília, eu estou com isso. E ele já vem pronto, não com aquela escuta ativa, ele já vem com um enfrentamento. Não com enfrentamento, mas já tentando, achando que pode saber mais que vocês. Já ouviram falar daquele efeito Dunning-Kruger, que é aquele efeito de a pessoa que se acha... ela é burra, mas ela se acha inteligente, assim. Então, é um pouco disso. Não estou dizendo que os pacientes são burros, pelo contrário, mas um pouco de conhecimento faz com que você se ache muito inteligente. Sim. E não faz sentido isso, porque vocês estudaram 5 anos, pelo menos, na faculdade, mais 2, 3 anos para fazer a residência, depois mais não sei quantos anos de curso. Vocês não sabem ainda tudo. Vocês vão continuar estudando o resto da vida. Só que, ao mesmo tempo, os pacientes, o que eles querem? Eles querem o acolhimento, eles querem as respostas. Por que a Viviane ela disse isso e o ChatGPT disse aquilo? Quem que está certo? Então, é muito complicada essa resposta. Então, tem muitas camadas dentro disso tudo. É bem multifatorial, assim, né? Muito, muito. E aí, já pegando nessa linha, Lucas, ChatGPT é bem recente, né? A inteligência artificial tá vindo com tudo, né? O que você imagina de novas mudanças, que processo que já tá vindo aí, batendo a nossa porta, que a gente ainda nem parou nem se deu conta ainda nessa parte, pensando em inteligência artificial, pensando em inovações dentro de erro médico e processos e tudo mais. O que a gente tem observado, e eu acho que vocês, médicos e médicas, têm sentido isso muito mais na pele do que nós. Uma verticalização enorme da medicina, dos serviços médicos. Então, os grandes grupos estão vindo com muita força, e dentro dessa verticalização da medicina está vindo uma grande padronização de tudo. Com essa grande padronização, uma grande pressão para que as coisas sejam muito automatizadas, a utilização aí de inteligência artificial, como vocês discutiram em episódios recentes, assim, foi bem interessante. E dentro disso, uma comoditização do serviço médico. Então, dentro dessa comoditização, as pessoas deixam de ser pessoas. As pessoas passam a ser números. E quando elas passam a ser números, elas deixam de existir como seres humanos. E elas não são mais... não é mais a Maria Cecília, a Viviane, o Lucas. Elas passam a ser um número. E esse número
é um número para o plano de saúde, é um número para o fundo de investimento, para quem está quem tá gerindo. E isso volta para qual que é a origem do processo, qual que é a origem da demanda. É quando você não tem tempo para dar atenção. Você não consegue aquela comunicação, você não consegue ter aquela empatia e você fica naquela pressão de melhor atender, né? Você fica naquela pressão de só dar retorno, atender um paciente em 8, 15 minutos, que é o que o plano exige. Eu olho vocês duas ficam concordando, né? Só Isso é que verdade. só que Infelizmente. só que ao mesmo tempo vocês percebem que para responder tudo aquilo que a pessoa precisava, dar aquelas respostas que o ChatGPT não deu, vocês precisariam ali de 25 minutos, 30, e a pessoa precisa tentar entender o porquê que foi pedido aquele exame, por que existem, se vai ser pedido se vai ser feito aquele procedimento, quais são os riscos, porque a pessoa precisa ter essa empatia do médico, da médica. Muito interessante. Desculpa, eu vou te interromper um pouquinho, porque eu acho que isso que você está falando é tão, tão legal e tão profundo que talvez seja a essência de toda a conversa que a gente vai ter à frente. Eu acho que 8 a 10 minutos, que é a realidade, porque o que acontece? O plano, ele paga... Não vou dizer que o plano paga, porque também a culpa não é do plano. A gente acabou de ter uma conversa muito interessante com outro expert. E vamos dizer assim que o valor que é a remuneração do médico, para ele, ela é insuficiente, vamos dizer assim. Então, ele, para poder manter o seu padrão de vida, a sua qualidade, ele atende mais gente em menos tempo. Então, a consulta, que obviamente deveria ter 30 minutos, ela passa a ter 5 a 10 minutos. Em 5 a 10 minutos, você não consegue estabelecer um vínculo efetivo. Você é um técnico. Então, você vai lá e você faz o que tem que ser feito, mas você tem uma consulta técnica. E aí, esse paciente que precisava de mais tempo, de vínculo, de empatia, de ser acolhido e outras coisas mais, ele sai insatisfeito, né? E eu acho que aí está a raiz de muitas coisas. Isso tudo que você está falando é muito o que a gente tem falado, assim, repetidamente, não só nós, é claro, o mercado todo tem falado disso, desse novo movimento, né? Porque a saúde suplementar está em crise, não funciona dessa forma, então está tudo mudando. E eu acho que você vê o reflexo final disso tudo, né? Que são os desentendimentos entre cliente e médico, não gosto muito de usar essa palavra, mas de paciente e médico, e o que a insatisfação gerada acaba levando a processos, né? Então, acho que isso é muito importante para nós médicos pensarmos, e a nossa audiência pensar nisso que a gente está falando, porque a expectativa do paciente não é uma consulta técnica muitas vezes, né? E aí isso gera uma relação que não se estabelece e há processos no futuro, né? Sim, dentro dessa ideia de comoditização, estava vendo alguns números. Por exemplo, formam-se no Brasil, segundo um estudo, salvo engano, da USP, com a AMB, 40 mil médicos. Então é um número absurdo. Em 2035 vão ter 1 milhão de médicos atuantes. É um número que passa-se a comparar com o número de advogados, que o advogado é uma profissão assim que já se tornou muito banalizada. E o médico sempre teve aquela, vamos colocar assim, uma certa proteção de mercado. E para onde que se está caminhando dentro disso? E o número de processos de erro médico em 2021 estava em 25 mil por ano, com uma taxa de aumento de 35%, se eu não me engano, a cada ano. Então, aumentando a cada 35%, aumentando ano a ano. E daí, quando a gente faz uma comparação de 40 mil novos médicos por ano, aumentando número de processos, e coloca junto mais um monte de advogado do meio, do Precisa voto. aumentar o processo para dar trabalho para tanto advogado. Daí, com toda essa indústria, com toda essa comoditização, com a pressão por resultado, onde que nós vamos parar? A gente fica um pouco maluco com tudo isso. E como que a gente faz daí, que é o trabalho
espetacular que vocês estão fazendo aqui. Formar os novos profissionais para que eles não venham a incorrer em erro. E como que a gente vai chegar nisso? Primeiro ponto é a boa relação médico-paciente. E essa boa relação é comunicação. Assim, primeira situação, comunicação. Eu ouvi um dos episódios de vocês que eu agora não me recordo o nome da comunicadora, que ela foi incrível. Isso, a Yara. E ela usou um termo que era, por exemplo, falar de os termos. A pessoa precisa compreender o que se está falando. Então, você não vai usar cefaleia, você vai usar dor de cabeça. Se eu falar para vocês que eu vou fazer um agravo de instrumento, interpor um agravo de instrumento com um pedido de efeito suspensivo contra a tutela de urgência, exato. Não é Não isso. houve a comunicação. Né? Não houve comunicação. A gente precisa comunicar. Termos técnicos é para usar com técnico. Quando a gente está falando com as outras pessoas, a gente tem que usar com leigo, a gente tem que usar um termo que o leigo tem que utilizar. Né? Então, tem que ser inteligível. Quando eu falo, por exemplo, inteligível, já não adianta. Porque inteligível, 90% das pessoas não vão compreender. Tem que falar alguma coisa que seja entendível, que as pessoas possam compreender. Porque não são todas as pessoas que vão ter esse vocabulário. Mas o nosso público são médicos, são residentes. Ok, a gente pode até pensar nisso. Mas talvez a gente queira ampliar um pouco o nosso universo. Então, a comunicação é uma questão super importante. Outra, que é daí quando a gente já parte quando começa a ficar ruim as coisas, que é o prontuário. Prontuário, vocês devem bater muito nessa tecla e vamos insistir. O prontuário tem que ser lindo e maravilhoso. Tem que estar super completo, tem que estar bem preenchido e essa é a principal arma de defesa de vocês. Então é depois que aconteceu o problema. Porque se as coisas... A gente tem uma máxima no direito que é assim, se não está nos autos, não está no mundo. Da mesma forma, se as coisas não estão no prontuário, elas não existem. Então, se vocês disseram, eu fiz tal coisa, eu orientei o paciente dessa forma, eu fiz tal exame, e isso não está no prontuário, e acontecer alguma coisa, vier um processo daqui a 5, 7 anos, vocês não vão conseguir demonstrar. É muito possível, muito provável que vocês não consigam demonstrar. Isso só vai ser possível se tiver essas anotações no prontuário. E dentro dessas anotações do prontuário tem... vamos para a questão de linguagem com prontuário, que é legibilidade. Tem um caso que eu estava lembrando agora, de um cliente nosso, médico, dermatologista, que ele começou a receber muitas denúncias no CRM porque a letra dele era ilegível. E ele tinha uma queixa própria dele que ele não conseguia escrever, ele não conseguia digitar no computador. Então ele tinha que escrever, só que como ele era dermatologista, isso causava um mal maior ainda, porque os medicamentos precisavam ser manipulados. Então isso gerava um efeito muito pernicioso. Então o que a gente organizou? Vamos buscar uma solução e se descobriu daí um software que ele conseguia... Exato. Então isso é uma solução que ficou melhor para todo mundo, para os pacientes. Ele daí no prontuário, ele consegue ter um prontuário muito bom, que daí ficam todos os registros, ele consegue resolver a questão ética dele, fica bom para a farmácia, fica bom para o plano, fica bom para todo mundo, e daí se utilizam essa tecnologia para resolver o problema. Além disso, a gente tem que pensar como que se evitam essas demandas com educação, muita educação, formação, como é o que vocês fazem. A gente precisa pensar em protocolos de qualidade sempre, né? Isso, insistir, rever sempre, porque a ciência, a medicina, ela sempre está
se renovando, né? E tem uma coisa que sempre a gente vê em processos que dá muito problema, que está ligado com aquela situação do Código de Defesa do Consumidor, que é o direito à informação, que é termo de consentimento. Às vezes pode ter um termo de consentimento que está assinado, mas a pessoa diz, tudo bem, eu assinei, mas eu não fui suficientemente esclarecido a respeito de todos os riscos, de tudo aquilo. A informação ela precisa estar clara, ela precisa estar muito adequada, precisa ser prévia. O risco tem que ser informado de forma prévia. Então tem uma série de medidas preventivas que podem ser adotadas antes, que vão mitigar muito processos, demandas, mas principalmente assim é a boa relação, porque a gente já viu casos em que uma equipe inteira já foi processada, menos uma médica, que em tese seria a principal responsável, mas ela, a gente descobriu depois, ela tinha uma baita relação com a família e ela não foi incluída no processo porque ela tinha a melhor relação do mundo com os familiares, ela sentava, ouvia, tinha empatia e depois, inclusive, ela era elogiada pelos familiares. Então, a pessoa consegue, o médico, a médica, eles conseguem conseguem, vamos colocar assim, conseguem se incluir fora desses problemas, né? se proteger. Se proteger. É porque não deixa de ser uma relação, né? Na verdade, é um serviço prestado, sim. Eu entendo que ele se encaixe no CDC, né? No Código de Defesa do Consumidor, mas a base disso é o vínculo, né? E o vínculo é o que mais nos protege hoje em dia. Só que aquilo, volta a dizer aquilo que a gente estava conversando, né? Em 8 a 10 minutos é inviável, né? Então, alguma coisa tem que mudar nesse processo. Porque senão o judiciário não vai dar conta, né? Às vezes eu converso isso, meu marido é advogado, não atua como advogado, mas enfim, tá na área. E eu falo para ele, não vai dar conta, porque se aumenta 35% por ano, com a quantidade de médicos que se formam, e a quantidade de advogados que precisam de trabalho também, mas muito mais a quantidade de médicos, e a diminuição do tempo de consulta, isso vai ser astronômico, né? A quantidade de processos. Fora o sofrimento humano, né? Que pode ser muito melhor trabalhado. Voltando no termo de consentimento, Lucas, eu já ouvi de alguns colegas o seguinte: a gente tem um dos procedimentos mais realizados no mundo, que é a cirurgia da catarata, e uma evolução estupenda, com riscos baixíssimos. E eu já ouvi de colegas o seguinte: eu tenho uma taxa lá, quanto que você falou que era de endoftalmia? 0,2%. 0,2%, quer dizer, cada 1.000, 2... Cada 100, 0,2, né? Cada 100, 0,2, né? Cada 1.000, 2. Eu não vou passar isso para o meu paciente porque é uma preocupação que ele vai ter que ele não precisa ter, porque é uma taxa muito baixa. E quer queira, quer não queira, o paciente gosta, assim, um pouco, assim... Difícil generalizar, né? Mas existe um público grande, assim, para esse paternalismo, né? Deixa comigo, que eu vou dar conta, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, né? Qual que deveria ser a minha postura? Mas a lei, ela regula isso, né? Você é obrigado a estar trazendo todos os riscos, você tem que expor isso ao paciente, certo? Tanto o Código de Defesa do Consumidor, que é essa ideia de direito à informação, quanto o Código de Ética Médica dizem que o paciente, né, o consumidor, tem que ter esse direito à informação. Então, tem que estar clara essa informação. Se a gente for colocar no termo de consentimento todos os riscos possíveis e imagináveis que a ciência médica estabelece, claro que a gente vai ficar dando uma palestra em cada consulta. Mas sim, o paciente ele tem direito a ter as informações que são relevantes para os procedimentos. Mais ou menos como a gente vê nos remédios, né? Que você lê lá na bula e tem todas. E daí ainda as pessoas começam assim. É melhor nem ler a bula, né? Porque se você for ler a bula, você não toma o remédio. E aí, às vezes... Mas está lá, né? Mas está lá, né? Tem que estar lá, né? Acho que essa é a ideia. Tem um outro colega que tem uma solução mais legal, assim. Ele fala assim, não, eu falo que tem aquele risco,
Mas eu falo pra ele que se ele atravessar a rua, ele também tem risco de ser atropelado. E é maior do que o risco de ter endophthalmia. Eu falei, legal, a pessoa dá uma aliviada, né? Ela se sente um pouco mais protegida. É aquela história da comunicação, né? Independente de como ela é feita, ela tem que ser compreendida, né? O resultado final tem que ser atingido. A outra pessoa tem que compreender o real risco. Nessa linha, viver, nós temos riscos em viver, né? Sim, sem dúvida. Com certeza. Então, a gente meio que abordou já o que eu tava pensando, né? Que seria como que a gente, assim, diante de todo esse cenário, né? Que dependendo da perspectiva, a gente pode achar um pouco sombrio, né? Mas a gente sabe que toda diversidade, ela tem essa função de engrandecer, é uma oportunidade para que a gente traga soluções que vão também ajudar no nosso crescimento, né? E diante disso, como que a gente, médico, né? É engraçado isso, a formação profissional da pessoa, ela vai modelando muito ela, né? Então, eu tenho certeza que o jeito que a gente vê muitas coisas não é o mesmo jeito que você vê, né? E mesmo fora do ambiente profissional, né? A gente acaba sendo modelado por esses anos todos de estudo, essa vivência dentro da profissão, né? E quando você olha de fora, né? Você consegue ter esse privilégio de olhar pra gente e falar assim, prestem atenção nisso, façam isso melhor, que vocês vão estar prestando um serviço melhor para os pacientes de vocês. E o que seria isso, quando você olha assim pra gente? Eu vejo que eu tenho muitos médicos, assim, de relação pessoal, com amigos, muitos clientes, assim, que se tornam amigos. E quanto mais a gente conversa, muitos vão mudando um pouco a postura e alguns não, porque faz parte, cada um tem a sua própria história de vida. E é muito curioso que cada especialidade também Verdade. tem a sua forma acrescentar esse adendo, né? de ver, por exemplo, ortopedista de um jeito, oftalmologista de outro. Tem muita né? piada nesse sentido até, Exato, né? Sim. Então, por exemplo, não dá para nós generalizarmos assim. Sim. Então, se pega um radiologista, o radiologista vai... É só Ele quer saber se o ar-condicionado tá funcionando. Exato. Então, o de oftalmo é de um outro jeito. Sim. Mas eu acho que eu acho que a nova geração, a geração de vocês, o pessoal está mais preocupado com esses processos, está mais preocupado com essas questões de compliance, vamos colocar assim, de governança, das coisas se organizarem, das coisas serem feitas da forma mais correta. O certo tem que ser certo. Não é o certo tem que ser certo porque a lei manda, tem que ser certo porque é o certo. Ninguém, né? Princípio. Eu estou fazendo certo porque não precisa ninguém olhar e ninguém me cobrar. Eu estou fazendo porque é assim. Então, eu tenho visto mais dessa forma. Então... Nossa, que isso é tão profundo, né, Lucas? Isso vem de casa, isso vem da tua história, isso vem... E aí eu vou colocar mais uma pimentinha de novo, mas a gente estava falando da crise da saúde suplementar e a gente vem numa maré que ela precisa parar, né? A gente precisa parar para pensar nisso que se formou hoje, né? Eu não sei qual é a solução. Eu tenho várias opiniões, mas nenhuma delas eu não sou dona da verdade, cada um tem a sua opinião sobre o assunto. Mas eu tô falando isso repetidamente porque eu acho que esse é um dos grandes problemas, mas a consulta de 8 a 10 minutos, ou de 5, ou de 4, ela não vai funcionar. Para ninguém. Nem pro médico, nem pro paciente, nem pra operadora, porque ela vai acabar sendo processada junto em algum momento, né? Então, eu acho que na minha opinião, isso é uma questão crucial na existência da medicina, e a medicina sempre vai ser necessária, né? Na prática da medicina, que a gente reveja todos esses pontos. Eu só vou fazer um comentário que me ocorreu rapidinho, quando a gente estava falando do prontuário ditado, né? Que isso é uma tecnologia realmente que está vindo, a gente vê alguns colegas trabalhando nessa área de prontuário ditado e não escrito mais,
Eu acho que a digitalização já melhorou muito, né? Porque hoje em dia as receitas, elas são digitadas, elas não são mais escritas. Então, a letra feia, o garrancho já não é tanto problema. Mas talvez uma dificuldade que vem aí à frente, que vocês vão vivenciar isso, é uma tecnologia que ela vai ter que ser aperfeiçoada, né? Porque muitas vezes os jargões médicos, que são inúmeros, né? Você vai ditar para um computador que ele tem lá um arsenal de palavras e que ele vai ter que compreender e digitar corretamente. Então, eu fico pensando, biomicroscopia, daqui a pouco vira biometria ou vira várias outras possibilidades, E né? a gente já tem isso, porque quando a gente vai trabalhar com nos processos, a gente tem que ler prontuário, além de a gente tentar compreender o prontuário, a gente tem que tentar entender as siglas. A gente precisa de tradução. Muitas siglas, né? A gente é incompreensível muitas vezes, né? Então a gente tem que nos auxiliar dos clientes e, enfim, de outras pessoas para tentar entender o que está escrito. A gente já não entende o significado, o que significa aquilo lá na questão técnica. Lucas, que legal. Muito bom, né? Muito rico. Vivi? Acho que dava pano pra manga, né? Essa conversa. E a importância disso também, né? Por outro lado, eu tava pensando, né? Vocês acabam fazendo um contraponto, né? Porque se tá aumentando aí, tem alguma coisa que não tá funcionando aqui, né? Então, é bom que a gente tenha... Se tá aumentando esse volume de processos, a gente tem que... Mais um motivo pra gente olhar pra nossa prática, né? Só tenho a agradecer pela tua presença e fico feliz, assim, de saber que tem, né, uma pessoa íntegra, preocupada, atuando nessa área, né? E mais alguma coisa, Vivi? Não, acho que é isso. Muito obrigada pela tua experiência aí. Como eu disse, acho que você é o final da linha, né? E quando aumenta 35% por ano os processos, é porque alguma coisa realmente não está indo bem. Então, acho que mais do que tudo, assim, a essência disso tudo é chamar atenção e chacoalhar quem está aí nos ouvindo, que realmente a gente tem que estar atento a tudo isso. Tem alguém sofrendo, por isso tem um processo, independente de quem é a culpa, né, disso tudo. Mas a gente tem que estar olhando para isso. Nós que lidamos diretamente com a saúde, com o sofrimento humano, né, com a doença, e é muito legal poder ver esse ponto de vista, né, que você nos traz hoje. Então, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua experiência, pela tua presença aqui com a gente. Obrigado, Viviane. Obrigado, Maria Cecília. Eu que agradeço. Fico muito feliz por ter estado aqui. Um abraço pro Arthur. Obrigado. E para você que está nos ouvindo, espero que você tenha gostado desse episódio, que ele tenha acendido aí uma luzinha na sua mente para novas questões que devem ser sim olhadas com carinho por você, médico de excelência. E é isso. Oftalmo Expert, de olho no futuro.